Existe solução para o problema da segurança pública no Brasil? Para responder essa questão, a gente convidou hoje o cientista político Luiz Ramiro, que é fundador do Instituto Arrecife, think tank de segurança pública e políticas públicas e coordenador da Unipol, que é uma pós-graduação em ciências policiais, aqui para o Diálogos. Bem-vindo, querido Luiz Carlos, ao Diálogos. Eu vou ter que dizer para vocês, o Luiz Carlos foi me orientando, é meu amigo. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem uma certa proximidade. Não estranhe. É isso. Bora, vamos lá. Chega de enrolação. Quais são os maiores desafios para criar políticas de segurança pública num país com tanta desigualdade? Christian, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo. Eu demorei para te convidar. Eu peço desculpa por demorar tanto para você vir aqui. Bom, a gente tem que trabalhar com um pouco de prevenção, que eu acho que é uma das umas toadas, né, para tratar do tema de segurança pública. E equipar, melhorar, digamos assim, a situação do próprio trabalho policial. É uma demanda que também surge há muito tempo. E observar o seguinte, um bom trabalho da polícia, ele compreende uma ação sobre as regiões mais sensíveis. O fato de a polícia não poder entrar em determinadas áreas, em determinados territórios, acaba gerando um déficit de ações sociais, né? Então, é claro que a grande discussão não é só polícia, e de fato não deve ser só polícia. Eu acho que isso hoje está muito bem assentado na cabeça das organizações, das corporações, até por certos traumas. É verdade que quando você conversa com os operadores, eles reconhecem a sua trajetória. Mas que são operadores de segurança pública? Operadores de segurança pública é todo mundo, desde guarda municipal, certo, guarda civil, policial militar, policial civil, uma nomenclatura operadores. Tá. Eles percebem isso, né, o histórico. Então, por exemplo, o fenômeno no Rio de Janeiro das UPPs. É muito bem conhecido que faltou o acompanhamento e a continuidade de outras políticas públicas. A polícia tem a sua ação, mas se ela não vier com o outro arcabouço decai. Isso também funciona para o sistema prisional, todo o sistema de, recuperação, o pós, o acompanhamento. Então, na verdade, não se descolar de uma demanda premente, de um problema claro, né, no país, que é a desigualdade. Agora, também não entrar em falsos dilemas. Isso é uma coisa que, por exemplo, né, a saudosa professora Alba Zalor comentava muito, né, contava 8 erros sobre a segurança pública. Um deles, muito cabal, é pobreza gera violência e segurança pública. Isso é uma falsidade, até um caso comparativo. O problema é como esses centros de ação criminal começam a se expandir e começam a envolver regiões, culturas, e isso começa a se espraiar pela sociedade. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E a partir daí, como eu disse, né, fortalecer o trabalho da polícia, fortalecer o orgulho, esse modo de agir, não como uma coisa em si, não como uma guarda pretoriana, mas sim como algo vinculado à sociedade, um próprio senso de comunidade. E a população reconheceu. Eu acho que isso teve uma trajetória já de amadurecimento. Alguns fenômenos culturais importaram para isso. O próprio fenômeno do Tropa de Elite passou a gerar uma visão um pouco diferente, menos jocosa da polícia. Então essa aproximação passou a acontecer. A própria visão, né, do soldado policial barrigudo, corrupto, que sempre queria um cafezinho, alguma coisa, diminuiu. Não significa que como todas as corporações, todos os órgãos públicos, não haja um percentual, uma parte de pessoas com má índole, corruptas e tudo mais. Porém, acho que a atenção acabou sendo maior. E isso é fundamental para todas as camadas, você ter uma relação mais próxima com esse servidor público, que é um servidor como tantos outros. E diz uma coisa, olha só, quando a gente olha o legado do regime da Nova República, a gente vê que o regime foi bem sucedido em reduzir desigualdade, né, criar um sistema de saúde, enfim, razoável comparativamente com o que tinha no anterior. Alguns avanços também em matéria de educação. Mas o maior fracasso foi na segurança pública. Exato. Foi o maior fracasso. Por quê?
Bom, Quando a gente vê a segurança pública que a democracia criou, sim. né, comparado com o que vinha antes, o que aconteceu? A segurança pública tem uma função precípua a partir dos estados, né? É uma função de todos, mas os estados é o que restou de poder dos estados. Tanto que é uma diferenciação básica quando a gente vai de um estado para o outro. As polícias são diferentes, certos regramentos diferentes. Para mim, eu acho que, não só para mim, de forma geral, né, os analistas observam que o sistema federativo é importante. Como a gente não tem uma definição clara do Pacto Federativo, das funções, aquilo que a Constituição prediz, né, que certas normas que a União não legislar, os estados poderiam legislar, mas até hoje não tem uma regulamentação sobre isso, impacta muito nessa forma de gerir o problema. Os estados não conseguiram dar conta, não dão conta, ao mesmo tempo a União não consegue trazer para si, a centralização é arriscada e se tornou um grande problema. Você acha então que é porque, do ponto de vista federativo, em matéria de segurança pública, aparentemente se criou ao contrário daquele federalismo cooperativo de tipo alemão, que você tem uma cooperação da União com os estados, aí não é assim, né? É um federalismo dual, perfeito, tipo exatamente. americano, né? Em que a União cabe fazer isso e aos estados cabe fazer aquilo e... Ele é dual, há tentativas de cooperação, Senasp, a própria atuação da Polícia Federal junto com os estados, em algumas ocasiões. No entanto, essa integração é falha e a atribuição dos estados, ao mesmo tempo, ela é limitada. Embora eles sejam os responsáveis por gerir esse problema, por lidar com esse problema. Então, não houve um grande plano para resolver isso. Bateu a tecla, né? Bateu a porta dos governos em vários momentos. Já no início dos anos 90, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos anos 93, 94, foram os piores anos em termos de homicídio por habitante. Né? Chegou a bater 70. 93, nessa época, são os piores. Aí depois estabilizou um pouco nos anos 90 e começou a baixar nos anos 2000. Depois o Garotinho e Benedita começou a ter uma baixa relativa. Isso é quando mesmo? 2000 e pouco? 2010, né, mais ou menos, na década de 2010. O fato é que, nos anos 90, realmente o Brasil começa a se tornar um país com índices muito preocupantes, ano após ano, e as organizações criminosas vão se assentando, vão se posicionando de forma importante, tomando, né, de assalto o sistema penitenciário e dali controlando territórios, pessoas, rotas de tráfico. Há um argumento também que a legislação penal não acompanhou, o sistema criminal não acompanhou uma necessidade de maior punição. Isso é um argumento que se traz por parte até mesmo de ministros, enfim, o próprio ministro Alexandre de Moraes já expressou isso. Quando a gente olha um cenário, por exemplo, escandinavo, né, que há um planejamento social-democrata, né, um horizonte nesse sentido, mas ao mesmo tempo, se você olhar as punições, elas são bastante severas quando necessário. Então, a gente não acompanhou essa perspectiva. E depois eu acho que os governos federais não conseguiram trazer para si, não trazer um grande plano, seja a esquerda, seja a direita. Isso começou a ficar quase com uma dificuldade de transigir com os estados. Então, para ao mesmo tempo não parecer uma intervenção, e, por outro lado, os estados tinham essa limitação, por exemplo, de gerir o seu próprio sistema penitenciário, que seria algo muito interessante, os estados poderem legislar sobre certos quesitos, né, do sistema penitenciário. Então, o fato é que a gente está num dilema, e esse dilema é dilema federativo. Mas você acha que... Porque, por exemplo, se eu fosse governador, eu adoraria que houvesse uma reforma na Constituição para criar um sistema integrado, porque, em princípio, do ponto de vista da governabilidade, a segurança pública é um problema, exatamente por conta disso. Sim. É algo que tiraria voto, isso é um problema. Eu poderia, digamos assim, socializar a responsabilidade com a União. Não, mas isso não acontece. Mas você acha que isso é uma resistência da política estadual ou é uma resistência das corporações?
Dos dois. Das polícias, entendeu? Bom, porque do governador eu entregaria tudo. Não, mas algo por princípio, se você entrega tudo, você perde poder também. Por exemplo, mas nessa matéria de segurança, pelo menos no Rio de Janeiro... Por exemplo, quando nós tivemos no Rio de Janeiro a intervenção federal, ela foi uma intervenção, você sabe melhor do que ninguém, intervenção atípica, foi só na segurança pública. Foi quase como se o governador não existisse mais, porque que perdurava. Sim, porque a única... Mas isso é porque, como você mesmo falou, a competência de policial é a única verdadeira competência, sei lá, quase que exclusiva ou privativa Exatamente. dos estados. Então, bom, quem quer perder poder? Em princípio, você não quer perder. Agora, algo que, de fato, o âmbito federal poderia fazer é aperfeiçoar o sistema carcerário com presídios federais. Isso já foi um movimento que teve, né, um avanço, ainda insuficiente, mas avançou e foi importante para criar regimes especiais, para conseguir consolidar a prisão de certas lideranças. Acho que isso seria um bom caminho. O que preocupa tanto corporações como o governo do Estado é uma possível padronização de polícias, uma unificação de formação, há questões muito próprias de um para outro. Então, essa é uma grande disputa que se coloca, né, como nas discussões recentes sobre a PEC da segurança pública, até mesmo agora recente, né, o PL antifacção, das antifacções que o governo federal apresentou, aí a Câmara apresentou uma contraproposta e me pareceu até bastante razoável. Então acho que é uma luta que não está muito clara ainda, não houve uma grande cooperação e um plano muito claro de como resolver. Há miragens de como resolver, isso é observado assim, internacionalmente. Então, praticamente todo político de centro-direita faz uma visita a El Salvador para entender o que aquilo quer dizer, ou se observa hoje o que nos Estados Unidos está se fazendo com Washington, né, o próprio governo Trump. Isso tudo é miragem. Isso é miragem porque, na verdade, são configurações muito diferentes. El Salvador é um laboratório, uma experiência muito pequena, a gente não sabe o que vai acontecer depois do Bukele, não sabe se aquilo se sustenta, né? Agora, há boas ações num plano micro em relação ao cuidado de cidades, que são coisas muito básicas, né, muito sensíveis, que aí eu acho que impactou muito a decisão do Supremo, que apenas reconheceu, fortaleceu o âmbito dos municípios. E aí entra um outro ator, né, os municípios também, como responsáveis pela segurança pública. Você está falando das guardas? O fenômeno das guardas. Então, começou a surgir uma avalanche de guardas municipais por pelo menos dois motivos. Um que ficou muito claro nas eleições, o apelo público, né, das eleições, a população demandando, olha, não é só Estado e União, os municípios também têm. E por algo que é muito sentido nas corporações, na polícia. Boa parte das demandas policiais são demandas muito corriqueiras, muito básicas, briga de vizinho, som alto, som de motocicleta, ações que a polícia, iluminação pública, parte dessas ações resolveriam substancialmente os dilemas da polícia de modo geral, as chamadas à polícia, né, todo esse clamor. Então você teria mais foco para aquilo que realmente... Você acha que tem uma tendência disso acontecer depois dessa decisão do Supremo? Tem, porque ela deu uma carta branca, né, um sinal verde para o desenvolvimento das guardas. Então há sempre o risco, né, do pretorianismo, que é parte de prefeitos, né, de terem as guardas, mas ao mesmo tempo veio de um apelo público. Isso ficou muito claro nas eleições municipais, nas últimas, como a população demandou, e hoje nós estamos em que ponto estamos em relação às guardas. Quem orienta, quem coordena a formação dessas guardas? Então, as secretarias estaduais estão tentando tomar para si essa coordenação e orientar os municípios a como preparar, como formar esses profissionais. Os estados querem fazer a coordenação com os municípios, mas não querem ser coordenados pela União. De certa maneira, sim. Não, mas olha só, você pode criar um sistema subsidiário. A União não deixa de fazer toda uma relação com os estados e municípios, porque ela tem os seus instrumentos, né? Por exemplo... Não, mas eu acho que tem uma coisa que faz sentido, porque a segurança pública é atribuição dos estados e os municípios estão dentro dos estados. Exato. Então, realmente, isso era uma coisa que eu ia te perguntar, porque
Você tem que ter uma coordenação das guardas com a polícia, porque até porque eu acho que as competências são da polícia. Perfeito. Formalmente na Constituição, o que eu estou imaginando é que as guardas vão assumir certas... Tanto que a guarda tudo tem toda a configuração de parecer polícia, mas não pode dizer que é polícia. Isso. Tanto que o município de São Paulo não pôde dizer polícia municipal, que é uma coisa curiosa, porque se a gente for, eu lembro certos recortes de jornal, enfim, documentos. No século XX mesmo, se falava de polícia municipal. Eu lembro de documentação no interior de Santa Catarina, polícia municipal de Joinville. Se utilizava, não sei se informalmente, mas isso eu estou falando nos anos 40, por exemplo. Né? Mas, de fato, não é polícia, é guarda. Então tem uma diferença substancial. Enfim, eu acho que a gente precisa de né? O país clama por um plano de ação. Hoje, eu acho que o problema mais cruel é o volume das organizações criminosas. A gente vê 28 milhões de brasileiros são acossados por alguma organização criminosa. Saiu um relatório da Polícia Militar do Rio de Janeiro que apenas 19 de todos os municípios do Rio de Janeiro não são envolvidos, não são acossados, né, por alguma organização criminosa. Então, é uma presença assim, monstruosa, na verdade, que a gente tem. Me diz uma coisa, Luiz Carlos, como é que as universidades e os centros de pesquisa cuidam do ensino, digamos assim, ou da pesquisa de segurança pública? Bom, por muito tempo cunhou, né, a palavra policiólogos, então todo um cabedal de sociólogos, antropólogos estudando polícia, então tem uma tradição aí na UERJ, na USP, na UF, enfim, saudoso professor Roberto Cante, já mencionei Alba Zaluar, também esse ano, né, o saudoso Michel Missi, no FRJ, no IUPERJ, né, o Edmundo Campos Coelho, que era um crítico era um pouco mais ácido, foi um dos proeminentes no estudo sobre o sistema prisional, também em várias outras partes do país. Então, era muito estudos partindo da academia e pautando um pouco as organizações públicas, as polícias e tudo mais. Recentemente, eu digo muito recente, tem surgido um movimento mais por um outro lado, a polícia gerando sua própria forma de pensar. Então, tem aí... Ela se estudando? Ela se estudando e ela se desenvolvendo até academicamente. Por exemplo, né, pelo fenômeno da ciência policial. Então, cuidado. Isso cria um volume também com as empresas, com todo mundo que presta serviço, seja de armamentos, de inteligência, gera um ecossistema ali de fortalecimento da corporação no diálogo com as várias ciências, né? Por exemplo, você estudar um movimento de uma ação policial... Mas isso tudo está fora da academia, formalmente ainda? Mais ou menos. Por exemplo, né, tenho a oportunidade de organizar o Fórum Internacional de Ciências Policiais. Um dos maiores pesquisadores em ciência policial no Brasil é um professor Anderson de Paula, da Universidade Federal Técnica do Paraná. Ele é de educação física, mas ele estuda o movimento, por exemplo, o movimento do tiro. Movimentos que é uma área de educação física, mas ele estudando e repercute na atividade policial. Então isso tem criado uma grande importância. Você estudar, por exemplo, no fenômeno do Rio de Janeiro, o desgaste da mola de um armamento. Né? São coisas que não estavam no âmbito dessa classe, uma coisa mais técnica. Claro que também se desenvolve algo sobre o domínio das facções, por exemplo, domínio de cidades, um tema muito forte que não é tão afeito ao Rio de Janeiro enquanto o litoral, mas no interior é um grande drama brasileiro, que é quando uma organização, um crime fecha uma cidade, arrasa, como aconteceu em Araçatuba, Guarapuava, várias cidades pelo país, cidade arrasada, os operadores locais não têm condições de fazer frente. Quem desenvolveu
bom projeto de lei do domínio de cidades foi um grupo de policial, uma rede de policiais que pensou aquilo, começou a escrever artigos, alguns fazem doutorado, então é algo muito interessante, assim, é algo por dentro, né? E isso não necessariamente precisa fazer um contraponto a esse cabedal de conhecimento que vem, né, da academia em si. Eu acho que há um desafio de unidade nisso tudo, e de um reconhecer o outro. Mas é preciso, acho que, ter canais de diálogo, a gente fazer esses canais de diálogo sem que o policial... Porque qual era o sentimento comum do policial em relação aos policiólogos, digamos assim? É como se eles fossem ratos de laboratório, de alguém que fosse fazer pesquisa sobre eles. E eles nunca como protagonistas da ação. Então, esse fenômeno da ciência policial, que é uma ciência reconhecida apenas em 2020 pelo MEC, traz um outro patamar, não o policial não como apenas como um coadjuvante, mas como ator principal no desenvolvimento científico. E isso vai demandar formação de pós-graduações, todo um caminho pela frente. Mas quem estuda banqueiro também, o banqueiro é o rato de laboratório, quem estuda isso é normal na academia. Vai continuar, né? Mas eu acho que as ciências policiais, pelo que você está dizendo, em boa medida também, o que elas fazem é também cuidar de assuntos pelos quais a academia não se interessa. Perfeito. Né? Então Não você tá também no seu tem um rol âmbito que é complementar. Não está no seu rol de atuação e estava na rebarba ali, mas não aparecia. E é claro que vai haver uma competição sobre, por exemplo, quem é que formula planos de governo, por exemplo, né? Você pensar aquilo que Minas Gerais fez pelo Cláudio Beato, uma observação muito importante sobre planos de governo para Belo Horizonte, para os municípios de Minas. Foi dentro desse âmbito de sociólogos pensando a relação da segurança pública com a cidade. Na medida que há um desenvolvimento por parte desses policiais, eles vão se tornando cada vez mais presentes para apontar certas direções, né? Então, o que eu acho que o desejo é como integrar essas coisas e como a própria academia ampliar o foco dentro do próprio desenvolvimento de matérias da sociologia, da antropologia. Por exemplo, eu vejo que há uma falta muito grande de sociologia de família, você entender os dilemas de família, como repercutem dentro do sistema criminal. E isso é muito patente, são temas muito sensíveis, por exemplo. Você pegar a repercussão de famílias estruturadas, mãe solo, porque isso aparece sempre, né, nas averiguações sobre o perfil dos criminosos, né? Por exemplo, dentro das organizações do Comando Vermelho, praticamente 2/3 não tiveram convivência com o pai. Quando o MV Bill fez aquela série de programas do Fantástico, Meninos do Tráfico, era muito interessante, ele pegava justamente nesse aspecto. Você teve pai? Você teve uma relação paterna? Porque isso bate diretamente com os estudos assim, mais preliminares sobre segurança pública, sobre criminologia, como isso impacta no desenvolvimento, isso impacta numa carência, isso impacta até numa noção de desigualdade, como você precisa suprir isso, como as políticas públicas precisam observar esse fenômeno. Então, é uma linha que poderia parecer uma linha meio careta, meio conservadora, que muitos desses policiólogos, né, desse fenômeno, veio mais pela academia, não observaram ou deixaram mais de lado. Então, para mim, há uma esteira aí a ser ocupada dentro desse tipo de estudo. Acho que é algo que poderia ser melhor desenvolvido dentro dos departamentos, dentro das linhas de pesquisa. É possível determinar a origem ou as origens da violência no Brasil? É meio complicado, né? Não, mas eu lembro muito de uma... Eu tô lembrando do livro da Maria Silvia, né, de Carvalho Franco. Maria Silvia, mas uma coisa que sempre me impactou era uma questão, né, que o também saudoso professor Zé Murilo de Carvalho falava. Ele colocava peremptoriamente: não há no Brasil um livro sobre história da violência. Algo assim. Você coloque na cabeceira como esse é o livro da história da violência no Brasil. Não existe, alguém tem que escrever. É igual aquela discussão do Guerreiro Ramos, né? Não há uma história do Brasil completa, eu tenho que fazer. Você vai fazer o livro de história da violência? Não sei se eu tenho condições, enfim, mas alguém precisa fazer.
Bom, eu acho que tem uma história da violência em geral. Não, tem uma violência talvez em mais geral. particular do Brasil. O livro da Maria Silvia, eu acho que ela tem uma tese fundamental, que é Homens Livres na Sociedade Escravocrata. Que ela mostra, é uma coisa fantástica, ela mostra como na zona cinzenta, que não havia não era nem na fazenda, na grande fazenda, e nem nos lugares mais urbanizados, já Rio, São Paulo, Estados Minas e tal, no período, né, ainda no Império, a grande anarquia, os grandes conflitos, a falta de autoridade, ela estava num campo médio ali, que eram os libertos ou pequenos fazendeiros muito pobres, e ali imperava uma violência muito voraz. Então é algo assim até básico em política, onde não tem a ordem, onde não tem a lei, impera um ambiente anárquico. E eu acho que ali tem uma ponta para entender muito essa violência. O que é um desencaixe de classe, um desencaixe de... Desencaixe de classe e econômico também, né? Econômico, uma quase que luta por sobrevivência e uma quase que incivilidade mesmo. Não chegou a algo ali para orientar, para aprumar, para dar uma coluna mesmo para aquele ambiente. E quando a gente olha na literatura, é muito forte isso, assim, esse ambiente tenso, né? Por exemplo, pega Graciliano Ramos, São Bernardo, mesmo Vidas Secas, aquela brutalidade, ou os Zé Lins do Rego, é tudo muito bruto, assim. Então há um ponto que quebra com uma certa visão idílica do campo brasileiro, há um ponto, acho que você já falou disso, a gente já conversou em outros momentos, de que houve uma certa transição do campo para a cidade, trazendo certas tensões. Tem industrialização, urbanização muito rápida, sobretudo. Muito rápida. Muito rápida. E uma desestruturação na cidade. Os ambientes não se tornaram aprazíveis, né? Aí mergulhou uma série de problemas. Quer dizer, a violência do campo migrou para a cidade. Tem uma migração. Isso está, de certa maneira, apontado no Zé Arthur Rios, que, né, foi talvez o primeiro sociólogo das favelas, participou do programa do Lacerda, de estudo, né, dos aspectos humanos da favela e tal. E ele era um estudioso da sociologia agrária, né, aprendeu a sociologia agrária quando estudou nos Estados Unidos e trouxe para cá, e ele tinha um pouco dessa discussão, a preocupação com a acomodação da vida na cidade. Porque o movimento era muito intenso, muito rápido. Eu lembro que acho que você mesmo falou, né? Observando uma vez sobre a zona sul do Rio de Janeiro, você piscou, parece que a favela, sei lá, Rocinha dominou parte da Gávea, e é isso, foi um fenômeno muito rápido, muito intenso. Então, lugares desestruturados, e essas tensões permanecendo, a vida na cidade não envolveu um aprumo, né? Que já não existia no campo. Então, não é que necessariamente todo mundo que veio do campo veio trazendo uma criminalidade. O Estado não consegue legalizar determinadas regiões, né? Ele não conseguia entrar no campo, porque o campo era território do grande latifundiário, né? Perfeito. E ele também não consegue entrar no lugar para onde esse pessoal que estava no campo veio. Sim, sim. Para cá, você não consegue legalizar, você não consegue dar propriedade, você não consegue entrar, você não consegue... Por isso que os estudos até em política de clientelismo eles são muito semelhantes, quando você estuda desde lá do colonialismo inchado em voto, dessas relações ali, não são muito diferentes quando alguém estuda antropologia urbana, o domínio clientelista de certas lideranças. E eu acho que aí vai um ponto-chave também para entender como o domínio desses territórios é tão forte, porque isso domina o voto. Simplifica muito o domínio do voto, simplifica muito currais eleitorais. E isso acaba sendo muito fácil para certas lideranças políticas manterem esse domínio, seja milícia, seja traficante, enfim, tudo mais. Então, acho que o ponto que se colocou dentro dessa desenvolvimento urbano é a falta de urbanização, falta de uma civilidade nesses ambientes. E aí a gente diz políticas públicas permanentes, contraturno escolar, você ter uma integração, né? integração, porque isso está no desespero das pessoas. Tem focado em vários relatos de pais desses traficantes que foram presos, né, os criminosos presos ou mortos na operação de 28 de outubro. E marcou um deles em que ele fala, olha, eu achava que meu filho estava em casa, eu falava para ele,
parar 14 anos, parar com foto de fuzil, mas eu não tinha como, eu trabalho de 8 a 8 da noite, não tinha condições. E quando eu vi ele estava na rua, e, enfim, não passou a mão na cabeça e falou, olha, eu perdi o meu menino, porque eu não tinha outro instrumento de apoio, e, enfim, é uma tragédia. Eu li esses depoimentos. Acho que a gente vira pai, a gente até chora quando lê essas coisas. É doloroso. Enfim. Muita gente diz que o Brasil está sofrendo uma mexicanização, né? Sim. Você acha que é o caso? Se fala muito de mexicanização. A gente falava de colombianização. Né? Agora das discussões. Bom, isso ficou... Né, os analistas, os militares, seja militares aí de polícias quanto militares das Forças Armadas, etc. Discute isso muito. Eu lembro de por 2014, 2015, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, o então comandante Eduardo Vilas Boas falou, olha, a gente paulatinamente vai para uma mexicanização. Esse era o ponto de discussão da mesa, né, do seminário. E de fato é algo que a gente não sabe muito bem descrever, se é uma mexicanização, uma colombianização, ou é uma abrasileiração do problema. Eu acho que o Rio de Janeiro ocupa um lugar muito sensível nisso, como um anteparo, como uma antecipação dos problemas dos outros estados. Tanto que o que acontece hoje no Ceará é muito semelhante. No Ceará, você tem mais da metade de Fortaleza, já com os bairros ocupados ou dominados, e circulação de pessoas obrigadas a saírem dos seus lares, né? Transitarem, já tem cidades desertas pelo interior. Algo semelhante com o que acontece aqui, você vê um certo trânsito, uma pressão sobre certos lugares, rebarbas de subúrbio, de favela, em que quem pode sai, para não se ver envolvida, o fenômeno das barricadas. Sim. Então o Rio de Janeiro antecipa muitas coisas que se compreendem em outros lugares. Eu acho que tem muitos detalhes culturais que diferenciam o Brasil do México e o Brasil da Colômbia. O caso do México, colado nos Estados Unidos, o volume de trânsito ali de drogas é muito intenso. Uma demanda imensa por esse produto, né? Então é mais mercado, complicado, né, que está ali incentivando. Exato, perfeitamente. A Colômbia se abriu muito para a própria presença mesmo americana nos pactos e enfim, também tem suas diferenças, mas o que é comum, né, a esses lugares é como as organizações criminosas passaram a ter uma intervenção política, uma intervenção sobre território, sobre pessoas, e que de certa maneira combate a própria soberania do país. Vale lembrar que palavras de ministros do TSE nas últimas eleições, há prefeituras, havia candidaturas pelo Brasil, como no interior de São Paulo, em outros lugares, em que situação e oposição estavam na mão de organizações criminosas. E a gente já viu o fenômeno recente de um deputado da Alerj, que era totalmente ligado ao Comando Vermelho, e isso pode aparecer e tem aparecido cada vez mais, e representa um risco muito grande ao país, ao destino do país, naturalmente. Então, a gente não precisa nomear se é mexicanização ou colombianização, mas que a gente tem uma difusão dessas organizações que é algo grave. Quer dizer, perda de território, perda de controle sobre as populações que estão debaixo desse domínio territorial, e penetração na política. E também algo que tem preocupado outros países, a difusão internacional. Por exemplo, tem um pesquisador da polícia do Rio, Rodrigo Dutton, tenente-coronel, ele fez um artigo que no Brasil quase não teve repercussão, mas na Austrália fez um maior sucesso. Ele fala do corredor de tráfico Brasil-Austrália. A Austrália é um dos 10 países mais caros para você comprar cocaína, é muito caro. E esse tráfico é um tráfico muito precioso. Porque eles não produzem lá, e lá é uma ilha isolada. Exatamente, eleva muito preço. Então tem um tráfico que sai, pega a rota caipira, vem pelo interior do Brasil, vai até o Porto de Santos, sobretudo, e chega vai por baixo, pega o Pacífico e vai para a Austrália. E o PCC está muito envolvido com isso, é um negócio altamente lucrativo, ou seja,
o artigo dele teve uma repercussão muito grande, uma preocupação na Austrália sobre o domínio, a presença de uma organização criminosa no Brasil, na Austrália. Assim como Portugal hoje também tem se preocupado, e isso compreendendo as mais diferentes ações da sociedade. Por exemplo, né? Eu vou ter uma live com o presidente da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, pela Unipol e o Instituto Recife. A preocupação, o desespero dos bares e restaurantes quanto à crise do metanol. Né? Sim. Muita gente parou de beber em São Paulo porque você não sabe de onde vem aquela bebida e se ela é ou não adulterada. Por quê? Parte do mercado de distribuição de bebida é controlado pelo crime organizado, assim como os postos de gasolina. E mais, o ex-presidente da Sony, Paulo, eu estou falando isso que ele falou publicamente, você está público, né? Escapou o sobrenome, eu falei com ele, pessoa fantástica, português, radicado no Brasil com 17, 18 anos, depois voltou agora para Portugal, mas uma das decepções que ele teve na carreira do áudio, né, no Brasil, foi porque ele se deparou com as fábricas de robôs que inflam o mercado de música no Brasil. Então, existem já, outrora elas eram adquiridas, né, esse serviço da Índia, da Rússia, para você inflar determinado artista, e hoje já existe no Brasil. Caraca, eu vi isso ontem. Ele ficou impactadíssimo, ele falou assim, isso me impactou como presidente de uma grande empresa, e o que mais me impactou é como isso está presente, todo mundo, todos os executivos sabem disso, e como isso tem artificializado o mercado da música. Do nada você surge com alguém é levado de forma artificial, e isso entra lá nos primeiros lugares do Spotify, dos streamings, das rádios, etc. E ele falou com muito pesar, assim, com muita tristeza, como ao longo, depois de toda uma vida entregue, né, a esse campo, ver que ele foi tomado, e mais uma vez o crime organizado. Então a preocupação é como todas as dinâmicas da sociedade vai aparecendo, e é como um câncer, né, que vai ocupando esses espaços e artificializando as relações, a verdade, né, sobre as coisas, enfim. Você não, sobretudo, né, o modo como aterroriza, espanta, né, as pessoas, o cotidiano. E os mais pobres, sobretudo. Eu não sei bem se é por questão da colonização, mas a impressão que eu tenho é que na América Latina, de um modo geral, você tem uma maior tolerância, né, com um regime de informalidade, um regime uma maior tolerância ao crime mesmo, a legalidade, enfim. Não, eu acho que essa falta de uma presença do Estado, como o Estado se fez presente de um caminho por exemplo, né? Porque o que é básico, o que deu certo em ações de prevenção, de fazer uma história diferente, né? Urbanização dos espaços, das favelas. Por exemplo, o grande ícone, né? O caso de Medellín, conseguiram fazer o teleférico, abrir ruelas, criar as bibliotecas. O documento, a introdução de quem formulou essas políticas, ele começa falando do quê? Do favela bairro do Rio de Janeiro. E o nosso pesar é começar coisas muito boas e parar, como foi a favela bairro, como foram as UPPs, de certa maneira até a intervenção. Então, e foram algumas ações que nós já tivemos, até mesmo se você pensar o próprio CIEP do Brizola, você faz remodela aquilo para ter um bom contraturno e, enfim, transformar, né, aquelas vidas. O nosso pesar é a descontinuidade, mas as ações que se tornaram exemplares, sejam em Medellín, de certa maneira, em alguns momentos, no momento inicial do Pacto pela Vida, em Recife, foram ações nesse sentido. Você sanear o espaço urbano, exercer políticas permanentes de contraturno escolar, ter assim, parece radical, mas é igual o que os jesuítas acabam fazendo para catequizar os índios. É bruto até você falar dessa maneira, mas a situação é tão dramática dessas famílias, como eu mencionei esse pai, né, que teve dificuldade não conseguia controlar o cotidiano do filho e precisava de um apoio, precisava de algo que suprisse a sua ausência familiar. Sim, o que você está dizendo é o Estado entrar, o Estado de Direito entrar, a Constituição entrar nesses territórios. Exatamente. Luiz, a gente vai ter que parar aqui.
nosso papo, que já foi longe, mas eu acho que ele já foi longe também do ponto de vista do rendimento. Eu acho que a gente falou de muita coisa interessante e necessária, né? Sobretudo agora, porque parece que a segurança pública vai ser o tema que finalmente vai pautar os próximos anos da agenda pública brasileira. Para quem está nos acompanhando e gosta de assuntos densos como esse, não deixe de conferir o acervo digital da Insight Inteligência. A gente tem mais de 25 anos de pensamento brasileiro no nosso site. Mergulhe de cabeça nesses conteúdos tão interessantes quanto foi essa conversa de hoje aqui. Eu espero conseguir em breve, quem sabe, um artigo do nosso querido Luiz Carlos Ramiro para um dos próximos números da revista, né? E você aí não deixa de seguir a revista e o canal Meio nas redes sociais, para não perder nenhuma novidade sobre o programa, né? O Meio ou essa beleza de publicação. Até o próximo Diálogos. Sabe o que mais dizem por aí? E eu entendo por quê. Por R$15 por mês você tem acesso a tudo que o Meio faz com mais cuidado. A newsletter de sábado com edições especiais e textos que você não vai ler em lugar nenhum. E às quartas, o Meio Político com análises profundas sobre o Brasil e sobre o mundo, com gente que entende do assunto como poucos. E olha, tem mais. No nosso streaming você encontra conteúdos exclusivos como o documentário Democracia Sem Fim, o julgamento do século, que explica em detalhes o que levou Jair Bolsonaro a ser condenado. E tem também o ponto de partida da série que mergulha no conflito entre Israel e Palestina de um jeito didático, profundo e humano. E olha, não sou eu que estou dizendo não. Quem já é assinante escreve pra gente dizendo que é o melhor investimento para entender o Brasil de hoje. Que o Premium muda o jeito de chegar ao mundo. Se informação de qualidade ainda importa para você, assina o Meio Premium. Por R$15 por mês você apoia o jornalismo independente e garante um conteúdo que realmente te faz pensar.